Bem, volte-se comigo nesta manhã para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4, e o versículo de número 5. Colossenses capítulo 4, versículo 5, estas palavras: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Bem, o título da nossa meditação nesta manhã é Vivendo a Vida Ressurreta. Vivendo a vida ressurreta, ou a vida dos filhos de Deus. Bem, nós chegamos aqui à nossa série de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nesses dois versículos em particular, na verdade nesses 6 versículos em particular, que vai do versículo 2 até o versículo 9, onde Paulo lida com duas instâncias da vida cristã, dois extremos, duas esferas importantes da vida de um crente em Jesus Cristo. Se você observar com calma o versículo de número 2 ao versículo de número 5, ou 4 na verdade, Paulo está lidando com esse primeiro aspecto, ou esfera da vida de um crente em Jesus, a vida íntima, a vida secreta, a vida particular do crente diante de Deus em oração, a sua vida com Deus em oração. E nós lidamos a respeito disso no domingo anterior, sobre um chamado à oração, o que é a oração, a sua necessidade. E aqui no versículo de número 5, no versículo de número 6, Paulo passa a lidar com outra esfera da vida de um crente. E o seu enfoque aqui é a respeito do crente no mundo, entre outras pessoas, o seu relacionamento com pessoas com quem vive diariamente. E é sobre esses dois versículos que nós queremos gastar o nosso tempo nesta manhã, e lidar realmente com esse tema que está transparecendo aqui nessas palavras, sobre o crente neste mundo vivendo a vida ressurreta. Mas antes de lidar com esses dois versículos em particular, deixe-me mencionar algo importante que, devido ao tempo, no domingo passado, não nos foi permitido tocar. Aqui no versículo de número 3, há algo muito importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo no que se refere à proclamação do Evangelho. Observe o que Paulo diz no versículo 3. Orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Queridos, o ponto é este. Não há outra maneira de nós comunicarmos o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus, senão através de palavras. Observe novamente. Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Não há outra maneira de comunicar a mensagem do Evangelho, senão através de palavras. Sejam palavras faladas, ou sejam palavras escritas. Na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, o registro da proclamação da palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, nós percebemos que é realizado através de palavras comunicadas, verbais ou palavras escritas. Isso parece algo pequeno talvez, mas isso é algo imenso, isso é algo gigantesco. O fato de que o Evangelho deve ser proclamado por palavras, isto é, não através do teatro, não através de coreografias, não através de apresentações musicais, multimídias ou coisas do tipo, porque essa é uma mensagem séria. E tudo aquilo que é sério é transmitido através de palavras. Aí você vê pessoas reunidas, elas estão conversando, é um assunto sério, e o que elas fazem? Elas usam palavras, elas conversam. Você não vê uma pessoa atuando, fazendo uma mímica para comunicar alguma coisa séria, não é? Assim, tudo aquilo que é sério, tudo aquilo que é profundo é comunicado por palavras. E isso é algo muito necessário de ser dito em nossos dias, porque as pessoas tropeçam neste aspecto. Queridos, tudo aquilo que é sério deve ser comunicado por palavras, e o Evangelho da graça redentora é a mensagem mais séria que um ser humano pode comunicar sobre a face da terra. Deixa-me dar um exemplo. Quando nós lidamos com crianças e queremos comunicar a ela o Evangelho que é capaz, pelo Espírito, de salvá-las, nós devemos fazer por palavras, de uma maneira séria. Não infantilizar, não reduzir o valor e o poder dessa mensagem, mas dirigir a ela palavras procedentes do Evangelho às suas mentes racionais. Você está lidando com a mensagem de vida ou morte. E uma mensagem de vida ou morte deve ser comunicada de uma maneira séria, solene, obviamente com simpatia e clareza. Deixa eu me dar um bom exemplo. Se você fosse um médico, um pneumologista, por exemplo, e você tivesse um paciente, e ele tivesse um tipo raro de câncer nos pulmões, e pelos exames que você realizou, você descobrisse que ele tem menos de 2 semanas para viver,
E ali você entrasse em contato com aquele paciente depois dos exames e chamasse ele ao consultório, a família dele, e dissesse: olha, eu tenho uma notícia muito séria para dar para vocês. O câncer se alastrou por toda parte. E eu preciso dizer algo para cada um de vocês, especialmente para você, paciente. Você pensa que seria correto para aquele médico falar sobre uma mensagem de vida ou morte e anunciar para aquela pessoa que ela tem menos de 2 semanas o que ela precisa fazer, que ela pegasse um fantoche e colocasse em sua mão o médico e começasse a dizer ao paciente, brincando: você tem menos de 2 semanas para viver? E como nós poderíamos agora pegar esse evangelho, uma mensagem de vida ou morte, de salvação, e por um fantoche querer comunicá-los a crianças, almas eternas? Tudo aquilo que é sério, tudo aquilo que é grave, tudo aquilo que é uma questão de vida ou morte deve ser comunicado de maneira séria e por palavras. E é isso que Paulo está dizendo aqui, isso não é algo pequeno. Observe essas palavras: para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que? De falarmos o mistério de Cristo, isto a respeito do Evangelho. Esse é o método apostólico, o método da pregação. O Evangelho deve ser pregado, comunicado, é claro. A pregação deve ser simpática, interessante, se ajustar à capacidade do ouvinte, deve ser cheia de sentimentos sempre, mas deve ser estritamente comunicada por meio de palavras. Palavras são tudo na comunicação da mensagem do Evangelho. As promessas de Deus estão conectadas à pregação da palavra. Paulo, ele não apenas comanda Timóteo, mas ele conjura Timóteo diante de Deus que faça o quê? Que cante a palavra, não é? Que pregue a palavra. Conjuro-te diante de Deus e dos anjos, que pregue a palavra. E assim a palavra de Deus deve ser pregada, e nós nos mantemos nessa posição com toda a firmeza da comunicação da mensagem do Evangelho. Mas pastor, os tempos mudaram, as técnicas mudaram, mas a mensagem não mudou. E o método também não mudou, porque o método é proclamacional, é de proclamar a palavra. Sim, nós usamos o rádio, a internet, a televisão, mas sempre para comunicar diretamente a palavra do Evangelho, de uma maneira racional, dirigida à mente, independência do Espírito Santo, para que ele tome essa palavra do Evangelho e convença o pecador e o traga a Cristo. Não de uma maneira indireta, não por meio de um show, de um teatro, indiretamente querendo comunicar alguma mensagem do Evangelho. Quão triste é a realidade das igrejas e quão distante nós estamos dos métodos bíblicos, não é? Será que é por isso que nós não temos alcançado muito em nossos dias e temos, na verdade, trazido o mundo para dentro da igreja por meio do entretenimento? Interessante, não é? Recentemente, eu estava esperando o ônibus na frente de uma igreja evangélica e isso era noite. Aquela igreja estava realizando um show. Na verdade era uma discoteca dentro daquela igreja, literalmente, luzes coloridas, virando as pessoas no chão. E um rapaz passou e parou, eu estava do lado ali no ponto de ônibus. E ele olhou e falou: rapaz, essa é a palavra dele. Antigamente tinha a discoteca e a igreja, hoje a discoteca é na igreja. E foi embora. Não sei se era um crente fazendo ironia, não parecia. Porque nós mudamos o método. E assim nós trazemos o mundo para a igreja e a igreja se torna como o mundo. Isso não é algo pequeno, queridos, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo Jesus. Bem, nós nos mantemos neste método e dependemos do Senhor Jesus Cristo para que Ele use a nossa palavra, comunicada ou escrita, para trazer almas a Cristo Jesus e manter a sua igreja. Mas eu falo sobre isso apenas de passagem. Agora de volta ao versículo 4, 5, na verdade, essas palavras: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Eu gostaria que você observasse algo muito importante aqui. Há um número de comandos e diretrizes nesse capítulo 3 e 4 que estão conectados a essas palavras introdutórias do capítulo 3, versículo 1. Espero que você esteja acompanhando. Observe o que Paulo diz no capítulo 3, versículo 1. Ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, façam agora um número de coisas. Portanto, assim sendo, uma vez que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. Versículo 5, mortificai vossos membros que estão sobre a terra. Versículo 8, despojai-vos também de tudo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Versículo 10, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se já ressuscitastes com Cristo. Versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós. Se você é um crente em Jesus Cristo, uma esposa, se você já ressuscitou com Cristo, versículo 18, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, versículo 19, vós maridos, amai as vossas esposas, filhos, obedecei aos vossos pais, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores. Versículo 1 do capítulo 4, senhores, fazei o mesmo, e é a mesma coisa no versículo 5 do capítulo 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Este versículo 1 é a chave da nossa compreensão de todo esse capítulo. É o tema, é a força motriz, é a razão pela qual nós nos comportamos desta maneira, é a razão pela qual nós devemos ter uma postura distinta no mundo, no nosso falar, no nosso proceder. Por quê? Porque nós já ressuscitamos com Cristo. Porque nós já morremos para este mundo e um estilo vazio de vida e pecaminoso, e já com Cristo ressuscitamos para uma nova vida, uma vida com Ele. Por isso, andai com sabedoria para com os que estão de fora. Os que estão de fora. Eu gostaria que você observasse isso. É uma palavra pequena, mas muito importante. É uma verdade muito séria e muito importante em cada palavra que o Espírito Santo registrou na Bíblia. Às vezes nós passamos com muita pressa e perdemos isso. Paulo diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora. Os que estão de fora, fora de quê? Fora da igreja. Mas não fora do prédio da igreja de tijolos e telha e cimento e azulejos, não, queridos. Os que estão de fora de Cristo, fora da comunhão com Deus, fora da salvação, fora de qualquer consciência de Deus, fora de qualquer bênção do Senhor. As pessoas não gostam, na verdade, da ideia de separação e discriminação em nossa cultura contemporânea. A palavra discriminação é odiada em toda parte, é detestada. Mas saiba que Deus faz uma discriminação aqui nesse versículo. Ele diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora. Há aqueles que já estão dentro e há aqueles que ainda estão de fora. E isso é um fato. Embora nós tenhamos que falar com toda a simpatia e consideração e amizade com as pessoas, nós precisamos levá-las a compreender que enquanto elas estão fora de Cristo, elas são as de fora. Porque é assim que Deus olha sobre a humanidade. Deus apenas divide o ser humano em duas categorias e nada mais, os de fora e os de dentro. Aqueles que estão em seu Filho Jesus Cristo e aqueles que não estão. E se há alguém aqui nessa manhã, nessa condição, e você não veio a Jesus Cristo ainda em arrependimento, e não dobrou o joelho diante dele em arrependimento pela fé, você se encontra ainda do lado de fora de Cristo, querido, eu devo te dizer que você nunca experimentou o perdão de Deus ainda. E que os seus pecados continuam lá registrados na presença de Deus contra você. E você nunca experimentou ainda aquela nova vida que vem pela fé em Jesus Cristo, um novo início, uma nova alegria, o senso de propósito na vida, a certeza de vida eterna, porque você permanece ainda do lado de fora. Mas amigos, viver como alguém que está do lado de fora é algo terrível. Sem Deus no mundo, sem esperança para a eternidade. E morrer como alguém que está do lado de fora é algo trágico, banido da presença de Deus, para longe da sua presença, para um lugar de tormento. Mas não precisa ser assim. Não é necessário que seja assim, porque você pode entrar ainda. O chamado do Evangelho ainda é proclamado, este convite de vida eterna para vir para Cristo, ainda é lançado em toda parte no Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. E o grande apelo de Deus, um apelo de misericórdia, um apelo de compaixão, que se você se voltar a Jesus Cristo em arrependimento de teus pecados diante dele, pela fé nele somente, então Deus te receberá, e você experimentará a conversão e será trazido para dentro do reino de Deus, para o seu povo. Assim, amigos, essa é uma palavra terrível, os que estão de fora, mas que expressa a única maneira que Deus divide a humanidade, os que estão de fora e os que estão de dentro. Bem, na nossa sociedade, ou melhor, na sociedade dos Colossenses mais particularmente, havia muitos problemas para um crente. Observe o versículo 5 novamente. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Na sociedade que os colossenses viviam, e em muitas outras partes do mundo antigo, sob a cultura romana, grega daquela época, haviam todos os tipos de rumores contra crentes em Jesus Cristo, contra os cristãos. Os cristãos daquele primeiro século, espalhados pelo Império Romano, grego,
eram vistos por muitos como pagãos, porque eles não queimavam incenso ao imperador e aos ídolos e aos deuses daquela época, e adoravam um Deus invisível, eram pagãos, pessoas sem Deus, rumores. Eram vistos como sociedades secretas, porque se reuniam a portas fechadas, pessoas absurdas, satânicas, reunidas secretamente para comer a carne e beber o sangue de um homem chamado Jesus. Haviam rumores de todos os tipos contra aqueles crentes. Muitos culpavam os cristãos a partir do segundo século pela morte do Império Romano, como aquele império desabou. Por quê? Porque eles não adoravam os deuses da guerra, e assim os deuses estavam enfurecidos contra aquela nação, e assim guerras eram perdidas, e muita culpa era colocada sobre os cristãos da época. E assim Paulo diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, para que vocês não façam nada que dê crédito a esses rumores, essas mentiras que editam contra vocês. Esse é o contexto aqui. Comporte-se diante das pessoas como vocês devem se comportar, porque vocês já ressuscitaram com Cristo. E aí usa o termo sabedoria. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Sabedoria no convívio com aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, para que eles sejam atraídos para dentro, para que eles percebam através do vosso comportamento, atitude, maneira de reagir e agir, que aqueles falsos rumores são na verdade falsos. E quão verdadeiro isso é para nós em nossos dias, não é? Quantos rumores há sobre um crente em Jesus Cristo? Pessoas ingênuas, pessoas vazias, pessoas mais preocupadas com picuinhas do que com coisas importantes, pessoas que não conhecem a vida, presas a tantos ritos e tantas coisas, que não conhecem, sabem desfrutar da vida, pessoas fracas. Quantos rumores, né? Quantas interpretações, quantas percepções. Assim, a palavra do apóstolo Paulo para nós também hoje é exatamente isso. Andai com sabedoria para com aqueles que não conhecem a Deus, em teu lugar de trabalho, na escola, na vizinhança, na rua. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. E ele usa duas palavras interessantes. Ele usa a palavra andar e ele usa também a palavra palavra. Ele usa duas metáforas interessantes. Andai. Bem, andar é uma das coisas mais comuns que todo ser humano faz. Nós andamos o tempo todo. E o nosso andar nos leva a estar entre pessoas. E aqui andar então quer dizer conviver, postura. Os lugares que nós nos encontramos deve ser com sabedoria, deve ser com discernimento. E então palavra, aquilo que nós falamos e comunicamos, a maneira que nós expressamos o que nós cremos sobre vários assuntos que são importantes para as pessoas de fora. Nessas coisas, na nossa atitude e na nossa conversação, sabedoria é necessária para um bom testemunho. Bem, queridos, é evidente que o que está em vista nessas palavras é o testemunho público do crente no mundo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, Paulo diz essas palavras: não dando escândalo a ninguém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, leia comigo. Portai-vos de modo, poderia usar também andai de modo, portai-vos de modo, que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E nós podemos aplicar isso a esse contexto de Colossenses. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aquelas pessoas que são religiosas, mas que não conhecem a Cristo Jesus, nem aos gregos, nem aqueles que desprezam o cristianismo, não conhecem a Deus, nem muito menos a igreja de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Essa palavra escândalo é muito interessante. Escândalo no grego é um tropeço que é colocado no caminho. Dar escândalo é a mesma coisa de colocar um tropeço para que alguém caia. Essa é a ideia. Escândalo aqui não quer dizer uma histeria, alguma coisa do tipo apenas, mas quer dizer colocar um tropeço no caminho de alguém. Andai ou vivei de maneira que você não coloque o tropeço no caminho de ninguém que está buscando a Deus, ou que poderia estar observando em tua vida a razão da tua esperança para que ela busque também Jesus Cristo. Escândalos, um tropeço, não colocar um tropeço no caminho de ninguém. Um mau testemunho, uma palavra errada, uma atitude errada, um comportamento equivocado, que leve uma pessoa a tropeçar para fora de sua busca do Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa é desencaminhada. E nós pensamos a respeito das crianças mais uma vez. Quantas crianças se tornam adolescentes e jovens e abandonam a igreja? Por causa de um mau testemunho de crentes na igreja.
ou de familiares que dão escândalos, que colocam um tropeço por um mau testemunho diante das crianças. Sim, elas não eram salvas ainda, mas elas estavam sob o som do Evangelho, que é poderoso para conduzir uma pessoa a Cristo Jesus. Quantos escândalos em igrejas, irmãos? Pecados abertos, não disciplinados, e as pessoas estão olhando. E o jovem, o adolescente, tem um senso crítico muito aguçado, nós sabemos bem muito disso. E quando ele vê algo do tipo, um balde de água fria jogado na água. Quantos escândalos? Muitos são escandalizados, caem para fora da igreja. Sim, não foram salvos, como eu disse, mas estavam ali buscando, talvez, sob o som do Evangelho. Oh, queridos, é sobre isso que Paulo está dizendo: andai com sabedoria para com os que estão de fora, com aquele que não foi salvo ainda dentro de tua casa, no local de trabalho, mesmo dentro da igreja, onde há tantas pessoas que vêm, que não nasceram de novo, que estão num processo de busca, que estão se voltando ao Senhor Jesus Cristo. Será que nós colocaríamos uma pedra de tropeço diante das crianças de nossa igreja? Por um mau testemunho, por uma vida indisciplinada, por palavras, por temperamentos, por atitudes carnais? Essa é a palavra de Paulo. Tomar cuidado com os escândalos, com tropeços que nós podemos colocar diante de outras pessoas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12, ele expande um pouco esta ideia da necessidade de sabedoria na vida. 1 Tessalonicenses 4, 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Andeis honestamente. Bem, um crente, ou melhor dizendo, um não crente, ele não dará valor algum ao nosso cristianismo, se eu posso colocar nesses termos, baseado apenas naquilo que nós cremos ou dizemos. O não crente, ele dá muito mais valor, e nós éramos assim, diante de outras pessoas salvas, ele dará muito mais valor a questões como integridade, honestidade, consideração, respeito em nossa conduta do que as nossas explicações teológicas e doutrinárias dirigidas a eles. Uma pessoa no mundo que observa um crente em Jesus Cristo dará mais valor à honestidade, à integridade e a respeito do que toda a nossa explicação teológica dirigida a ele, porque isso não faz muito sentido para ele, ainda embora ele entenda isso friamente, intelectualmente. Porque nós éramos assim antes da conversão, na verdade. As pessoas não entendem essas coisas, mas comportamento honesto, comportamento íntegro, sincero, é facilmente detectado e notado por uma pessoa não salva. E assim, quando uma pessoa que é conhecida em seu local de trabalho como um crente, mas o não salvo não encontra nenhum desses valores na conduta, no linguajar, no procedimento dessa pessoa, ela passa a pensar que a religião desse indivíduo não possui grande valor. E talvez ela não diga, mas certamente ela sentirá que ela não quer uma religião que não melhore o caráter de uma pessoa. Nós éramos assim, não éramos? As pessoas são assim. Um crente pode ser bastante fiel à sua igreja, bastante dedicado ao trabalho de evangelismo, envolvido nos cultos, na obra do Senhor. Mas essas coisas são de pouquíssima estima aos olhos de uma pessoa que não foi salva, que está de fora ainda. Uma pessoa não regenerada, porque se isso não for acompanhado de um caráter reto, honesto, íntegro, bem, queridos, as pessoas perceberão isso. E é isso que Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses: andai com honestidade, retidão no seu procedimento. Um bom profissional, um vizinho amável, uma pessoa que cumpre a sua palavra, que não apenas põe da boca para fora, não fazendo nenhum esforço depois para cumprir o que foi dito, apenas para agradar com palavras. As pessoas percebem isso. E nós percebemos. O que está em vista aqui é a vida pública de um crente. Paulo lida nos primeiros versículos 2 a 4, com a vida íntima, secreta do crente diante do Senhor Jesus Cristo, a vida de oração. E agora ele volta a falar sobre o crente no mundo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Uma melhor tradução desse termo remindo seria redimindo, porque traz uma força muito maior. Ele diz remindo o tempo, ou redimindo o tempo, para ser mais preciso. E essa é uma aplicação para o que ele acabou de falar aqui no versículo anterior. Ou melhor, também para o que ele vai falar no versículo 6, a respeito da palavra, temperada com sal e com sabedoria. Ele diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo em cada oportunidade,
em cada encontro, em cada interação. Use disso para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. A palavra remir aqui no original é a ideia de comprar algo, comprar de volta, ou comprar de um uso inferior para aplicar a um uso superior. Assim, cada oportunidade que nós temos no mundo, com pessoas com quem conversamos e lidamos, use a oportunidade, remindo o tempo, para testemunhar de Cristo, para trazer palavras, para urgir, para instar uma pessoa que talvez não viva mais um dia ou 2 dias, nós não sabemos, a respeito de Cristo. Em outras palavras, queridos, nós estamos andando neste mundo e o nosso tempo é determinado e nós precisamos ser conscientes quanto ao tempo que nós temos em nossas mãos para usá-lo de modo a glorificar a Deus. Quantas pessoas passam em nosso caminho? Quantas pessoas sentam ao nosso lado no metrô e no ônibus? Ou com quem esperamos numa fila de banco, ou no posto de saúde? Será que você tinha um folheto no bolso, uma palavra preparada para auxiliar a pessoa, remindo o tempo para testemunhar de Cristo Jesus? Então ele diz no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Estou seguindo com um pouco de pressa nesses versículos, para nós chegarmos a um ponto no versículo 5 que é necessário nós lidarmos nessa manhã. Mas o versículo 6, palavra temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra sã, uma conversa sã, é o que ele está dizendo aqui. Algo sadio. Ele não se refere a um vocabulário erudito, intelectual, cheio de frases bonitas que soam inteligentes, como as pessoas gostam de usar, não é? Para aparentar inteligência e cultura, frases desse tipo, né? Que nós ouvimos em toda parte, para soar inteligente. Nada disso. Ele não está lidando com isso. Ele se refere, na verdade, a um tipo de linguajar que é o resultado de um coração transformado por Deus. Palavras sãs, palavras limpas, palavras claras, um tipo de linguagem que não é abusiva, nem vindicativa, um tipo de linguagem que não destila o tempo todo ironia e cinismo. O exemplo de Cristo, que quando injuriado não injuriava. Queridos, uma linguagem que é verdadeira, amável, limpa, não linguagem negativa o tempo todo. Há pessoas que são tão negativas. Sim, há tantos problemas em nossa volta, mas será que nós precisamos negativar tudo em volta? Tudo é ruim, tudo é errado, tudo é terrível, tudo é calamitoso. Nós somos esses crentes em Jesus Cristo. E se há alguém no mundo que pode experimentar alegria e paz, esse é o crente. Mas se nós somos essas pessoas de linguagem negativa o tempo todo, que esperança, que alegria é essa que nós estamos comunicando? Palavras amáveis, não julgando ao extremo, sendo balanceado. Aqueles que julgam tudo ao extremo. Todo comentário sobre algo é terrível, muito feio. Será que não há nada de positivo? Não há nada de balanço. E a pessoa com quem você está comunicando percebe essa injustiça no comentário. E o nosso testemunho vai por água abaixo. Assim Paulo diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Agradável não no sentido de insinceridade, mas agradável no sentido de algo que é palatável ao ouvido. Que você ouve e que, embora não concorde com aquilo que você tem a dizer, seja um ponto diferente, ainda assim eu tenho o prazer de ouvir e ver algo que é correto, que é limpo, uma linguagem cativante, temperada com sal. Aquelas pessoas que o Senhor Jesus Cristo chama de o sal da terra, não podem ter uma linguagem insípida, irmãos, sem sabor. O sal, todos nós sabemos o uso dele, tremendo uso do sal, para vários usos. Mas um dos usos mais fantásticos, na minha opinião, do sal, é que o sal ele preserva certos alimentos da putrefação. O açúcar também, mas não tão bem quanto o sal. Então, se você colocar uma tira de baunilha no açúcar, ela fica ali por muitos meses. Mas se você pôr sal na carne, ela seca e ela mantém essa carne por muito tempo. Nós temos aí a carne seca, que era usada na antiguidade em viagens longas de meses e meses e meses, de alimento preservado com o sal. O sal tem esse efeito, não é, de preservar. E em uma passagem paralela a essa de Colossenses, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo diz uma palavra interessante. Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esse termo torpe aqui pode ser traduzido como algo em decomposição, podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tremenda similaridade, não é? Com essas palavras de Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Nenhuma palavra torpe. Temperada com sal.
preservando o que nós estamos falando. Conversação é uma conversação que deve ser caracterizada, de um crente, que deve ser caracterizada por esses elementos. Não é um tipo de conversação que repele o ouvinte, que dói no ouvido, que traz um cheiro mau no ambiente, vocabulário, palavras, ilustrações absorvidas da televisão, de um meio afundado em imoralidade, que muitos usam, na verdade, para comunicar certas ideias. A vossa palavra seja limpa dessas coisas, agradável ao ouvido. Em nossa conversação, queridos, com aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, tendo o nosso testemunho em vista e o desejo de trazê-los para dentro, um crente deve estar atento não somente à ocasião correta para falar, para os seus comentários, mas deve estar atento também com o que se diz, com o que se fala e com a pessoa com quem você conversa. É sobre isso que Paulo está dizendo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Veja a inteligência que deve estar envolvida em nosso testemunho. Discriminar a pessoa. Com quem eu estou conversando aqui? Que tipo de pessoa ela é? E moldar a sua palavra, o testemunho. Você não vai usar um vocabulário muito elevado para uma pessoa simples no vocabulário. A pessoa vai se fechar. Você não vai lidar com uma pessoa que necessita de certas respostas de uma maneira muito vaga e abstrata. Você quer ajudá-la a conduzir a Cristo. Em determinadas situações, em determinados momentos, ao momento de conduzir a pessoa pelo raciocínio, a pensar sobre Cristo, há outros momentos de repreender com um versículo, talvez, sobre a tolice de uma atitude, de um caminho a ser tomado, com sabedoria. O nosso testemunho deve envolver uma postura bíblica correta e também palavras limpas, sãs, que edificam. Isso é que tempera o momento, não é a conversação. A nossa conversação, então, deve envolver essas coisas. Isso é necessário. Nós estamos no mundo testemunhando e assim nós precisamos manter esses elementos em vista. Quão prático é o apóstolo Paulo. E como nós agradecemos a Deus por esses elementos práticos que nós encontramos na palavra de Deus. Ele não fica apenas nas doutrinas elevadas, mas ele traz tudo isso aí ao chão para aplicar na nossa vida diária. Vem de volta ao versículo 5 novamente, porque é algo tremendo aqui que nós não podemos passar sem lidar. Paulo diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Remindo o tempo. Queridos, algo profundamente importante aqui. É a respeito da maneira como um crente em Jesus Cristo lida com o tempo. A palavra-chave em relação ao tempo aqui é a palavra remir, mais uma vez. Sabedoria para com os que estão de fora, em relação ao tempo, remindo. Remindo o tempo. Paulo está falando sobre oportunidades aqui. E o tempo mencionado refere-se a uma sucessão de oportunidades. O que é o tempo? O tempo é um conceito difícil de definir, não é? Em termos bem gerais, o tempo é essa medida do movimento. Eu não quero soar complicado aqui. Mas o tempo é quando nós dividimos, não é? O nosso movimento em fazer as coisas. Você olha para trás, já fiz isso, já fiz aquilo, você vai dividindo. E aí você tem o tempo, em termos gerais. E dentro desse movimento do nosso dia, das nossas horas, da nossa vida, você tem muitas oportunidades para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E essas oportunidades, elas são utilizadas, ou elas são perdidas, ou elas são usadas, ou elas passam, elas são perdidas, elas não voltam mais. Oportunidades para orar, oportunidades para interceder, oportunidades para testemunhar do Senhor Jesus Cristo, oportunidade para fazer o bem a outras pessoas, especialmente as suas almas. O tempo é uma sucessão de oportunidades, uma após a outra, que flui e que passa continuamente. Muitas oportunidades nunca se repetem. E você as perde e elas se vão e não voltam mais. Aquele período da vida, aquele encontro, aquela situação, o tempo simplesmente se evapora. E nós devemos encarar o tempo dessa maneira, porque o tempo é algo muito sério. O tempo, queridos, é algo muito valioso, muito necessário, muito importante. Todos nós, aqui nessa manhã, talvez tenhamos uma quantidade limitada de dinheiro, obviamente. E quando você tem uma quantidade limitada de dinheiro, você toma muito cuidado com ele. Você pensa sobre como você vai usar. E você diz: eu não posso gastar dinheiro com isso esse mês, eu não posso ter isso essa semana,
Eu não posso me envolver com isso durante esses próximos 2, 3 meses e gastar esse tempo, porque há prioridades. Há certas coisas que eu preciso manter. Elas não podem passar, elas precisam ser cumpridas. E se nós agimos assim com o dinheiro, nós temos que agir também com o tempo. Porque o tempo é algo precioso. Nós temos um tempo limitado, e quando ele passa, ele não volta mais. E um dia esse tempo se esgotará, ele é limitado. Você tem um trabalho, esse trabalho consome horas do teu dia, muitas horas talvez. Você está em casa e precisa manter a casa em pé e fazer um número de atividades e coisas para a casa continuar funcionando e habitável. E nós temos que realizar um grande número de tarefas diariamente. Quanto tempo então você tem disponível para o Senhor durante a semana? Para o testemunho, para a oração, para o relacionamento pessoal com Ele? Bem, diante dessa situação, você tem pouco tempo de fato. Pouquíssimo tempo, na verdade. Uma cidade como São Paulo, tão veloz que não para, nós temos pouquíssimo tempo para essas coisas. E assim você precisa ter a melhor postura em relação ao tempo que está em tuas mãos, para não desperdiçá-lo. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Remindo o tempo. Use o tempo com sabedoria. Use o tempo precioso que você tem em suas mãos como dinheiro que vai se acabar e você não vai ter mais para usar novamente. Use o tempo com sabedoria. Lá no livro de Salmos, no capítulo 90, nós temos essas palavras tão profundas. Versículo 12, uma oração de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós não podemos nos comportar como crianças em relação ao tempo. É necessário sabedoria para o uso do tempo. Criança não parece ter um senso do passar do tempo, né? Elas vivem como que fora do tempo. Correm de um lado para o outro e o tempo passa, elas não percebem. Nós não podemos agir assim em relação ao tempo. Remindo o tempo. Talvez, se nós pensarmos sobre essa crise de água em São Paulo, isso nos ajude a considerar o valor do tempo. Estamos aí, não é? Anos após anos, usando água, abrindo a torneira, tomando banho, deixando a torneira ligada, varrendo a sujeira com um jato de água e tudo mais. De repente, a água se foi. Quem esperava? Quem imaginava? Coisas que nós tomamos como garantido, como permanente, como eterno. De repente você não tem água e as pessoas param e dizem: ao menos se as pessoas não tivessem barbeado com a torneira ligada o tempo todo, nem varrido a sujeira com um jato d'água, nem deixado a mangueira transbordar dentro do vaso, a gente teria toda essa água para usar agora e não passaria sede, a planta não morreria, etc, etc, etc. E assim é o tempo. Quanto tempo desperdiçado! Quanto tempo que foge e evapora de nossas mãos com coisas inúteis ou superficiais ou passageiras. Nós dizemos: se ao menos eu tivesse essa idade, se ao menos eu tivesse 6 meses livres para fazer só isso, se ao menos eu tivesse isso, mas não voltará mais. Se foi. Assim Paulo diz, remindo o tempo. Queridos, são muitas as maneiras em que o tempo evapora de nossas mãos. Muitas vezes nós perdemos muito tempo sonhando acordado. Muitos de nós sonham acordado bastante, na verdade, não é? Imaginando, talvez não sobre coisas frutíferas ou produtivas, ou planejando alguma coisa que precisa ser realizada, mas imaginando o tempo todo, coisas superficiais, onde eu sou o centro da imaginação, e a superpersonalidade, e o tempo é queimado, e se evapora, e não volta mais. O tempo é gasto, muitas vezes, e desperdiçado, com autocomiseração, descontentamento, e remoendo, por que isso aconteceu, e por que isso aconteceu, e por que daquilo, etc. E de repente o tempo desaparece, e as coisas mais importantes do dia e da semana não foram feitas, e a nossa comunhão com Deus, nem oramos, nem testemunhamos. Muitas vezes conversas superficiais ou vazias, talvez não sejam conversas pecaminosas ou indevidas, mas vazias, superficial. E muito tempo é desperdiçado, e muita oportunidade é desperdiçada. Veja esse versículo 5 novamente. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Irmãos, há algo brilhante aqui. Eu gostaria que os irmãos percebessem isso. Essa sabedoria do Espírito dada a Paulo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Algo aqui que nos ensina sobre a maneira que Deus espera que nós lidemos com o tempo. Espero que vocês tenham percebido a força, a gravidade do tempo para um crente. Ele diz, remindo o tempo.
Essa é uma palavra muito interessante, remir. Muitas traduções da Bíblia, traduções modernas, traduzem da seguinte maneira: faça o máximo do tempo ou das oportunidades. Bom, isso é muito desafiador realmente, uma tradução assim. Mas isso não é uma tradução, isso é uma paráfrase. Porque no texto original no grego a palavra remir está presente. E como essa palavra é tão importante na Bíblia, ela deveria aparecer na tradução também. Tradutores precisam tomar muito cuidado. Paulo ele está usando aqui uma ilustração inspirada pelo Espírito Santo. E essa ilustração precisa ser mantida na tradução. Ele usa o termo remir, essa é uma ilustração. Paulo usa muitas ilustrações baseadas em uma palavra apenas às vezes. Paulo está dizendo isso. Você percebe, irmãos, em Colossos? Você percebe a maneira correta de lidar com o tempo? Será que você percebe que o tempo é como a redenção? Remindo o tempo. A palavra remir significa comprar algo, como eu mencionei alguns minutos atrás. É como se você estivesse no mercado atrás de algo para comprar, para adquirir, algo valioso, algo necessário, algo útil. E remir tem exatamente esta ideia. E a palavra remir é usada no Novo Testamento em relação à nossa salvação. Que Cristo veio a este mundo para quê? Para nos redimir, nos remir, isto é, nos comprar do mercado da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Essa é a ideia da remissão. É comprar algo e tirar de uma situação baixa, de pequena aplicação, e trazer ela para uma situação mais elevada, para uma aplicação muito melhor. Essa é a ideia. Você ia ao mercado de escravos, essa é a ideia da salvação e remissão, para comprar um escravo, pela tua benevolência e bondade, para libertá-lo da escravidão e dar a ele uma vida mais digna, livre. Libertá-lo do trabalho braçal, numa caverna, numa mina, e de morrer na juventude dentro de poucos anos, para uma vida livre, para uma vida mais elevada, da escravidão para a liberdade. Essa é a ideia de remir. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deseja que nós lidemos com o tempo que nós temos diante de nós nessa jornada breve aqui na terra, em termos de redenção. Ele diz, remindo o tempo, redimir ou remir, queridos. Comprar o tempo. E comprar o tempo que seria aplicado para um uso superficial, inútil talvez, uma perda de tempo, e aplicar esse tempo para algo mais elevado e necessário e frutífero. Isso é remir o tempo. Essa é a ideia. Você redime o tempo quando você usa tempo que seria desperdiçado com certas coisas superficiais e aplica ele a coisas mais elevadas, frutíferas e necessárias. Redimindo o tempo. Há muitas maneiras pelas quais o nosso tempo é roubado. Primeiro por Satanás. Satanás é um grande ladrão do tempo dos crentes e da igreja. Ele observa, ele escrutina a nossa jornada diária, os nossos hábitos, os nossos afazeres. Por quê? Porque ele quer reduzir os nossos 365 dias do ano a nada. A nada. E ele vai tentar, e ele vai colocar diante de nós certas tentações, a fazermos certas coisas e gastarmos tempos com certas coisas, que vai evaporar o nosso tempo, de modo que nós não servimos a Deus e aplicamos aquele tempo precioso a coisas mais elevadas, como a oração, o testemunho, o conhecimento das doutrinas da fé, estar envolvido na obra do Senhor. Oh, mas eu não fiz nada de pecaminoso durante aquelas 3 horas, eu não fiz nada de errado, eu não feri ninguém, sim. Mas todo o teu tempo disponível foi roubado, você não percebeu, porque não foi aplicado para coisas mais elevadas. E é isso que é redimir o tempo. Quando você pega esse tempo, que seria aplicado para algo muito superficial, banal, e aplica para algo muito mais elevado e necessário. Para a devoção, para o estudo da palavra de Deus, para o crescimento espiritual, para servir ao Senhor. Queridos, o tempo de devoção, de intercessão, de estudo da palavra, são essas coisas mais elevadas que nós devemos aplicar o nosso tempo ao longo de cada dia. Por quê? Porque a nossa vida é com Deus. Se nós precisamos cuidar da casa, pagar as contas, fazer uma série de coisas, mas nós precisamos aplicar também o nosso tempo para as coisas mais elevadas da vida. Será que não há nenhum testemunho de Cristo durante a semana? Será que não há leitura da palavra? Nem intercessão, nem oração, o tempo simplesmente se foi, e eu chego ao final do dia, e ao final da semana,
e Satanás me roubou e furtou todo o tempo que eu tinha disponível para glorificar a Deus. E você precisa comprar esse tempo de volta, redimi-lo, não das mãos de Satanás, obviamente. É por isso que essa é uma boa palavra aqui, redimir, redimindo o tempo, comprar o tempo perdido e usá-lo corretamente. Mas isso lhe custará algo. Comprar o tempo me custa algo, como comprar qualquer coisa. Não é fácil recuperar um tempo perdido. Você não pode apenas dizer ao Senhor: Senhor, eu perdi tanto tempo, me perdoa, toma minha vida em tuas mãos e eu vou viver para ti e me usa. Bom, isso é necessário, isso é correto, uma rededicação da vida. Mas você terá que fazer algo que lhe custará algo, porque redimir ou comprar o tempo nos custa algo. Lhe custará algo para ter o tempo perdido de volta. E qual é o custo da redenção do tempo, irmãos? Bem, talvez você terá que controlar drasticamente certos apetites. Não pela comida, mas por lazer demasiado, por televisão demasiada, por estar deitado no sofá por mais tempo do que o necessário, por viagens desnecessárias. Você vai ter que vender certas coisas para comprar esse tempo e aplicá-lo, recuperando o que foi perdido agora para glorificar a Deus, para crescer, para testemunhar, para conhecer as doutrinas da fé. Recuperar o tempo perdido nos custa algo. E assim é necessário muitas vezes sacrificar e vender certas coisas para levantar o capital necessário para comprar algo. Eu preciso pagar por isso. Assim eu diminuo certas coisas que gosto de fazer muitas vezes, mas talvez eu tenha gastado muito tempo com essas coisas, que suga muito do tempo precioso, do meu relacionamento com Deus. Queridos, o que nós precisamos vender? Quais são as coisas que precisam ir para fora para podermos comprar tempo precioso, que esse gasto não volta mais, e recuperar tempo perdido, e crescer mais, e servir mais, intercedermos mais, estarmos na casa do Senhor. Redimir o tempo custa determinação. Esse é um preço muito alto para nós comprarmos o tempo de volta. Bem, você planejou, e eu orei essa semana, e decidi ter uma lista por quem eu vou orar ao longo dessa semana, por cada irmão da igreja. E você tomou essa decisão. Eu quero ler todo esse livro da Bíblia ao longo dessa semana, cada capítulo. Eu quero ligar para tal e tal irmão, irmã e pessoa e testemunhar do Senhor Jesus Cristo e ajudar esse irmão. E você fez uma lista e você planejou ler certos livros, manter certos capítulos de bons livros fluindo para que você termine a tua leitura desses livros. Mas de alguma forma o tempo simplesmente passou e você chegou ao final desta semana, dessa quinzena, e você não fez quase nada daquilo que havia planejado. Foi bom planejar, mas é necessário mais do que o planejamento. É necessário determinação. É necessário fazer acontecer. E é necessário tirar e mover aquelas coisas que se interpõem em nosso meio, que nos impedirão de chegar a esses pontos que nós trouxemos diante de Deus em oração para os cumprir. Determinação é necessária para redimir o tempo, para comprá-lo de volta. Remindo o tempo, diz o apóstolo Paulo. Como comprar o tempo, então? Comprar o tempo custa. Você vai precisar economizar, sacrificar algumas coisas para comprar algo de grande valor. Muitas vezes, é muito difícil hoje que alguém esteja morando numa casa e já consiga comprar uma casa maior ou um carro melhor. A maioria das vezes você tem que vender aquela propriedade para conseguir comprar uma outra e juntar por um certo tempo, não é? A mesma coisa, você vende um carro, algum objeto para tentar comprar um carro maior, com mais assentos, para comprar algo de maior valor, algo mais caro. Assim também é com o tempo. Você precisa vender certas coisas diariamente para ter aquele tempo necessário para comprar com esse tempo aquilo que é de mais valioso e precioso. Oração, comunhão com Deus, intercessão. Queridos, para nós redimirmos o tempo, cada um de nós precisamos ter uma perspectiva clara, semanalmente, sobre as coisas que são mais importantes em nossa vida. Para nós redimirmos o tempo e aplicarmos ele da maneira correta, nós precisamos ter claro em nossa mente o que é o mais importante para mim ao longo deste dia. Qual é a coisa mais importante nessa jornada da minha vida, nesses próximos meses, semanas? Porque é para essas coisas que nós redimimos o tempo, para aplicar nelas. As coisas mais importantes na vida de um crente referem-se à sua comunhão com Deus. Paulo o tempo todo está lidando com isso.
Enquanto nós estamos nesse mundo, em nossas esferas de atuação, como marido, ou como esposa, ou como filho, ou como empregador, ou como empregado, dentro dessas organizações provisórias para este mundo apenas, Paulo enfatiza o nosso relacionamento com Deus. E nosso relacionamento horizontal com as pessoas em toda parte é sempre um elemento vertical do nosso relacionamento. Está aqui no versículo 18 em diante, nós tocamos nisso alguns domingos atrás. Assim, a adoração na casa de Deus, o serviço do Senhor, alcançar almas com o Evangelho, comunhão com Deus, crescer no conhecimento da fé e da vontade de Deus é algo de extrema necessidade enquanto nós estamos jornando aqui. E é para essas coisas mais importantes que nós redimimos, compramos o tempo para aplicar a elas. Todos nós temos um tempo muito reduzido a cada dia. São muitas coisas a serem feitas, o trabalho, responsabilidades, etc. Você terá pouco tempo para se dedicar ao Senhor e ao crescimento nessa jornada. Deus não nos pede que nós abandonemos o trabalho, nem a criação dos filhos, nem nossas responsabilidades. Mas enquanto nós estamos fazendo isso, nós colocamos em Deus o nosso foco, servindo a Ele e adaptando as outras coisas em volta. E assim nós compramos tempo precioso para aplicar essas coisas. Assim, antes de nós podermos redimir o tempo, nós precisamos perceber e estar claro em nossa mente quais são aquelas coisas mais importantes da vida. Deixa eu me dar uma ilustração. Eu li um tempo atrás sobre um professor numa universidade que queria ensinar aos seus alunos sobre gerenciamento de tempo. E ele levou à sala de aula uma urna, vocês já viram uma urna, não é? de acrílico, como aquelas urnas de votação antigamente, antes da máquina eletrônica. Ele levou uma urna de acrílico e pôs em cima da mesa. Ele pegou um saco de rochas, de pedregulhos, mais ou menos do tamanho de uma mão, e começou a encher aquela urna até chegar no topo. E quando chegou ali, ele perguntou à classe: a urna está cheia? E um aluno respondeu: sim, está cheia. Então ele pegou um saco de britas, pequeno cascalho, não é? E começou a virar dentro daquela urna e encher os espaços entre os pedregulhos. E ele perguntou: a urna está cheia? E ninguém ousou responder nada. Então ele pegou um saco de areia e começou a derramar naquela urna, e a areia começou a preencher os vãos entre os pedregulhos, as rochas e as britas, até o topo. Então ele pegou uma jarra de água e derramou naquela urna até que tudo, cada espaço, cada milímetro estivesse coberto. Então ele perguntou à classe: o que eu estou tentando ensinar vocês nessa manhã? E um aluno levantou a mão e respondeu: professor, o senhor está tentando nos ensinar que há muitos espaços vazios em nossa vida, que se somente nós observássemos, nós poderíamos preencher de uma maneira válida. E o professor respondeu: não, estou querendo ensinar apenas que se você não colocar as rochas primeiro, depois você não vai conseguir colocá-las dentro. É exatamente isso, irmãos. Se nós não colocarmos as rochas primeiro no nosso dia, aquilo que é mais sólido, importante, que vem na base de tudo, no final do dia nós não conseguiremos colocar. Se você não coloca oração no início do dia e comunhão com Deus no início do dia, muito dificilmente você vai conseguir colocar essas rochas ali dentro desse tempo limitado que você tem diário. Então comece com aquilo que é mais sólido, com aquilo que está na base. Comece com Deus a cada dia. Comece com Deus, adorando, orando, lendo a palavra de Deus. Faça os deveres que tem que ser feito e assim redima tempo para aplicar aquilo que é mais importante. E nosso lidar com o tempo precioso, ilimitado que nós temos, bem, há certas coisas que são rochas, não são, precisam vir primeiro. Coisas como estar sozinho na presença de Deus, essa é uma rocha para que um crente permaneça firme a cada dia. Estar solitário na presença de Deus, em oração, na comunhão com o Senhor, para orar e meditar e refletir na Escritura. Estudar as doutrinas da fé é uma dessas rochas. Será que você já conhece as doutrinas basilares daquilo que nós chamamos de a fé cristã? A fé não é apenas um sentimento. A fé é um conjunto de doutrinas bem específico, que pode ser numerado, não é infinito, não. É tão específico que Judas pode dizer: a fé que foi uma vez por todas entregue aos santos, as doutrinas da verdade. E você tem conhecido essas doutrinas e lido bons livros que te auxiliam nesta área. Isso é uma rocha. O serviço cristão é outra rocha. Um pregador inglês chamado Bronislaw North, ele uma vez escreveu uma pequena carta a jovens, dizendo 6 coisas de grande importância para um jovem. E uma delas foi essa: a cada dia faça algo para Cristo Jesus. Não deixe passar um dia sem fazer algo para Cristo. Seja testemunhar para alguém, seja mandar um e-mail, seja pegar o telefone e ligar alguém, exortar alguém e convidar para o culto evangelístico.
Algo que pode ser feito a cada dia para glorificar o nosso Senhor, porque nós vivemos para a glória dele, não é? Essa é a nossa vida. Essa é outra rocha. Há mais uma rocha, tantas rochas, mas é uma rocha importante também. Autoexame. É melhor colocar essa rocha ao final do dia, na verdade. Examinar a nossa vida. Como foi o meu dia? Como foram as minhas palavras? A minha atitude? Será que houve um mau temperamento? Será que houve tempo desperdiçado que não volta mais? Houve algo para Cristo? Houve comunhão com o Senhor, ou eu tornei esta vida em um ídolo, eu não tive nenhum tempo para me prostrar diante de Deus, e tudo que eu fiz foi suar neste mundo. Essa é uma rocha que precisa sempre estar ali. Exame do coração, autoexame. Então rededicarmos as nossas vidas a cada dia ao Senhor e confessarmos diante dele as nossas falhas. Queridos, há muito encorajamento para redimirmos o tempo, tremendo encorajamento. Se você perdeu muita oportunidade na vida e muito tempo foi desperdiçado e queimado, sim, você pode começar hoje a redimir o tempo. E é uma promessa maravilhosa, lá em Joel capítulo 2, no versículo 25, nós podemos conectar com isso, onde o profeta Joel diz, Joel capítulo 2, versículo 25, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós como punição, restituí os anos. Você desperdiçou muito tempo e deixou que o gafanhoto da televisão comesse tanto tempo, e deixou que o pulgão do lazer desenfreado e passear e andar comesse tanto do tempo que não volta mais, e muito tempo acumulado foi perdido. Talvez você perdeu meses, anos, colocando o tempo junto que poderia ser utilizado por um bom fim. E você pode redimir agora o tempo, Paulo está dizendo, no sentido que Deus te abençoará e te usará para gerar muito mais frutos a partir de agora do que aquilo que você poderia ter gerado no tempo que você perdeu. Há muito encorajamento para nós redimirmos o tempo. Eu me lembro de um irmão na Inglaterra, foi convertido aos 35 anos de idade. E os primeiros 6 anos de vida cristã deste homem foi gasto em uma igreja desobediente à palavra de Deus. Uma igreja voltada ao entretenimento, que não evangelizava, que não santificava, que não ensinava a palavra de Deus positivamente. Até que um dia ele conseguiu sair dessa igreja, viu que aquilo ali não estava agradando a Deus, nem que ele estava crescendo em nada, e encontrou uma igreja bíblica sã, e começou a se envolver, e se aproximou do pastor e falou, pastor, me dê uma lista de bons livros, eu quero conhecer as doutrinas da fé, eu quero estar envolvido no evangelismo. E 3 anos passaram, aquele homem cresceu tremendamente. Ele disse, eu passei 6 anos naquela igreja e foi uma perda de tempo absurdo. Mas o pastor daquele homem me disse, em 3 anos, ele tinha crescido mais do que os 6 anos que ele tinha passado, porque ele soube redimir o tempo. Quanta doutrina perdida, quanto tempo perdido, quanto desperdício de talento, de recurso, de energia, de boa vontade em igrejas desobedientes à palavra de Deus. Mas agora determinado, estudando, aplicando, redimindo o tempo, vendendo muitas coisas para ganhar tempo, isto é, crescendo. E essa é a graça e a misericórdia de Deus. E é sobre isso que nós aplicamos esse texto de Joel, espiritualmente, obviamente, não aos nossos bolsos. E o Senhor nos ajudará se nós simplesmente pararmos e formos sérios e dedicarmos a Ele o tempo que nós temos diante de nós. Senhor, ajuda-me. E deve haver um esforço, e deve haver exercício. Nós pensamos sobre Paulo, não é? Quanto tempo perdido perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto talento e intelecto desperdiçado até um dia, derrubado do cavalo do seu orgulho, salvo. O resto da sua vida dedicado ao Senhor. Será que alguém poderia levantar o dedo e dizer, Paulo, você desperdiçou a sua vida? Quem jamais poderia apontar isso para Paulo? Nunca houve um homem como aquele, tão envolvido na obra do Senhor. Depois de tantos anos desperdiçado com o mundo, Deus o ajudou a compensar, alcançando muito, muito mais para a glória de Deus. Querido, compre o tempo de todas essas coisas infrutíferas, de pouco proveito, tempo precioso como ouro precioso, para aplicar em coisas que haverão de glorificar a Deus, plantando para a eternidade. Sim, você precisa de lazer, você precisa de descanso, você precisa estar com outras pessoas informalmente, mas não de um modo que você roube tempo necessário para as coisas mais importantes, para o reino de Deus, para a tua vida com Ele. Remir o tempo. Bem, você não pode remir o tempo de uma vez. Você precisa remir o tempo em partes.
Você não pode dizer ao Senhor: Senhor, toma minha vida, todo o meu tempo em tuas mãos e usa para a tua glória. Sim, é muito belo fazer isso, e muito romântico também, mas você não conseguirá fazer isso, porque você não tem toda a tua vida em tuas mãos. O que você tem em tuas mãos é esse dia de hoje, talvez essa semana, mais uns 15 dias, algo que você consegue lidar, não é? Gerenciar. E é exatamente isso que você deve dar a Deus. Você reme o tempo aos poucos. Assim, compre o tempo que está em tuas mãos, ao teu alcance. Sirva agora. Conforme você está trabalhando, criando os filhos, você compra o tempo ao longo do dia para dedicar às coisas mais importantes. E sabe o que você descobre ao final da tua vida? Que você viveu a tua vida inteira para Ele. Cada dia você dedicou uma porção para o Senhor. Cada dia da tua vida foi dedicado ao Senhor. Porque Deus não pede que você pare de trabalhar e pagar as tuas contas. Você precisa fazer essas coisas, mas a cada dia dedicando tempo às coisas mais importantes. E assim você terá vivido a tua vida para a glória de Deus. Você percebe isso? Você pode sim fazer uma promessa a longo termo. Senhor, toma minha vida por inteiro para Ti. Mas você só conseguirá cumprir essa promessa vivendo dia a dia, entregando o que está dentro de tuas mãos, porque você não tem toda a tua vida em tuas mãos. É como pagar uma casa, não é? Você diz: eu vou pagar por uma casa. Mas na verdade você vai passar os próximos 25 anos pagando por ela, até que você tenha e a use, mas você já está dentro dela, e ela é tua, não é? Assim, você deseja o restante da tua vida para o Senhor, isso é maravilhoso, e deve ser assim que nós devemos pensar. Então você precisará dedicar uma porção de cada dia, para que nenhum dia passe em branco, que não haja vazios na tua vida no final da vida. E você tem que olhar para trás e dizer: 6 meses, nada para o Senhor. 3 semanas, nada para o Senhor. Não foi a vida inteira para a glória de Deus. Queridos, quantas promessas maravilhosas para redimir o tempo, para você dedicar a tua vida, testemunho, serviço a cada dia, evangelismo. Em que estágio da vida você se encontra? Nós estamos lidando com o tempo. Em que momento da tua vida você se encontra? Nós passamos por estágios. Será que você é um jovem solteiro, uma moça solteira? Bem, você tem grande vantagem em relação aos casados, no que se refere ao tempo. Talvez você tenha muito mais tempo em tuas mãos para dedicar ao Senhor, para estudar as doutrinas da fé, se aprofundar nela, testemunhar de Cristo. Porque quando você se casar, uma grande parcela do teu tempo vai ser diminuída. E quando os filhos vierem, se o Senhor assim permitir, você descobrirá que o tempo é algo tão precioso que você quer agarrá-lo. Em que estágio você se encontra? Use para a glória de Deus, não desperdice, não evapore tempo precioso com coisas superficiais. Use com sabedoria. Em que período da vida você se encontra? Você já chegou a um período da vida mais avançado em idade? Todos nós chegaremos lá um dia, Senhor permitindo. E talvez você agora possua mais tempo do que há 10 anos atrás, porque os filhos já cresceram, as contas foram pagas, as hipotecas também, e você tem um tempo precioso a mais em tuas mãos. Use para a glória de Deus. Use para crescimento espiritual, para intercessão, para edificar o reino de Deus. Quanto tempo de energia você ainda tem em tuas mãos? Mais 10 anos? Mais 20 anos? Antes que você não consiga dirigir um carro sozinho, ou ter vontade ou ânimo para conseguir andar numa rua, quanto tempo de energia você ainda tem em tuas mãos? 15 anos? Antes que ela seja reduzida? Antes que você não possa mais se envolver no evangelismo nas ruas e na obra do Senhor Jesus Cristo? Sim, você poderá sempre fazer algo de grande importância, algo tremendamente necessário até o final da vida. Você poderá interceder e orar, e clamar ao Senhor. Isso é maravilhoso, é tremendo. Mas enquanto você tem energia em teu corpo, e você pode fazer outras coisas também, dedique-se ao Senhor. Plante para a eternidade. Cresça no conhecimento da fé. Resolva aqueles problemas doutrinários que não foram resolvidos na palavra. Conheça a fé. Defenda a verdade. Interceda. Envolva-se na obra do Senhor. Quanto tempo, queridos, antes que você não possa mais estar envolvido? Talvez você se encontre no período em que você diz: eu ainda preciso pagar minhas contas, eu ainda preciso pagar a hipoteca da casa, ainda preciso criar os filhos e também desfrutar deles antes que eles saiam de casa. Muito bom, isso é maravilhoso. Isso é necessário, na verdade. É parte de nossa vida aqui. O Senhor espera isso de nós, Ele abençoa também. Mas talvez você não tenha aprendido a verdade bíblica sobre o ensino quanto ao tempo. A necessidade de redimir ao tempo e de buscar primeiro o reino de Deus. Então o que você faz é isso. Deixa primeiro eu criar os filhos. Deixa primeiro eu pagar as contas. Deixa eu me livrar disso. E quando eu chegar àquele ponto,
então eu vou ter tempo para servir ao Senhor. Sabe o que você descobre? Que você fez tudo isso e você chegou a essa idade, talvez você não tenha tanta energia. Ou talvez uma enfermidade se aproximou e você se torne menos móvel. E você vai ter que olhar para trás e dizer: quanto tempo desperdiçado e não entregue ao Senhor. É necessário comprar esses tempos que nós temos diariamente. Sim, você tem o teu fazer importante, necessário, cumpra isso. Mas observe o tempo, redima o tempo para o Senhor, para aplicar a Ele, para a glória do Senhor, para o crescimento da sua igreja, para o bem de almas. Amigos, onde encontrar tempo para comprar uma vida tão corrida como a nossa, diariamente, numa cidade como essa? Onde encontrar tempo para comprar? Deixa eu me sugerir algo que nós concluímos aqui. O governo do estado de São Paulo está tentando procurar por reservas mortas de água, não é? Reservas fechadas, tampadas por aí para suprir a cantareira, a reserva da cantareira. Talvez seja um bom exemplo para nós. Onde comprar tempo para redimir? Bem, você pode começar a comprar tempo daqueles sonhos acordados que às vezes tomam meia hora, 1 hora, sonhando demais acordado, sonhos de ganância e de poder, e de ser o super-herói no estágio, coisas que desagradam a Deus e não te levarão a lugar nenhum. Compre, evite tais pensamentos. Sim, é necessário imaginação, especialmente para planejar certas coisas, mas se é simplesmente algo superficial que está evaporando o teu tempo, compre dali, essa meia hora. Esses 40 minutos, dá tempo de você ler 3 capítulos desse livro, que você precisa conhecer essas doutrinas importantes. Ou de orar por um número de pessoas, interceder pela obra do Senhor no sábado e no domingo. Compre tempo. Não desperdice tempo precioso, tempo que não volta, tempo como nossos dias. Você pode comprar tempo tentando realizar os teus deveres necessários com mais pressa. Realize logo. Não permite que se desdobre ao longo de todo o dia algo tão simples que poderia ser feito em meia hora, em 1 hora, para que você tenha mais tempo dedicado à palavra de Deus. Tempo precioso. Compre dali, talvez. Compre tempo de suas emoções. Isso é algo necessário muitas vezes, irmãos. Muitas vezes amarguras tomam conta de nosso coração. E nós passamos horas e dias remoendo em cima dessas amarguras, coisas que nos entristecem realmente. Nós às vezes ficamos realmente tristes e abatidos por certas coisas, não é? Coisas que acontecem, perdas. Alguém perdeu um ente querido e nós temos toda a simpatia com essa pessoa. E é um momento de chorar, sim. Mas é necessário nós pensarmos com sobriedade sobre a amargura também. E racionar o nosso tempo na tristeza e no choro. E estabelecer um limite para isso. De outra maneira, o tempo é engolido. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, sobre devorados por demasia tristeza. Isso é algo que nós podemos considerar também. É necessário estabelecer um limite. Nós continuamos como crentes jornando para a eternidade. Há um propósito, e talvez você possa comprar tempo daí, em vez de semanas, meses, remoendo e remoendo, venha diante do Senhor, estabeleça um limite, e use tempo precioso para crescimento e glorificação a Deus, e Deus te abençoará, e você experimentará muito mais alívio e paz e conforto da parte de Deus, servindo ao Senhor, do que remoendo certas coisas. Queridos, se é custoso para você adquirir algo grande, caro, e você usa com cuidado o teu recurso, assim nós devemos viver diante do tempo que nós temos disponível. E custou caro ter esse tempo. Agora aplique com sabedoria. É exatamente sobre isso que Paulo está lidando aqui. Remindo o tempo. Que palavras maravilhosas. Quão práticas, quão necessárias. E como nós agradecemos a Deus. Ouça essas palavras. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Testemunho reto, linguajar são, dependência do Senhor, remindo o tempo. E Paulo adicionou uma partícula interessante lá em Efésios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nunca houve tempos como o nosso. Tanta calamidade, tanta imoralidade, tanta violência, tanta corrupção. São dias maus e é uma obra necessária a ser feita. Remindo o tempo para o Senhor. E Deus te abençoará. Ele fará então trazer mais frutos se você se dedicar, e haverá crescimento, e haverá bênçãos, e haverá glória dirigida ao Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe, e que Ele nos ajude em tudo isso. Bem, queridos, vamos concluir nesta manhã louvando ao Senhor.